Então, galera aí do oitavo ano, vamos aí para mais essa correção, certo? Sobre a última atividade aí que foi passada para vocês no dia 21, ok? Sobre números inteiros. Então, a gente vai fazer a correção de algumas questões onde elas ocorreram mais erros, foram as questões que mais os alunos erraram, ok? Então, a gente vai fazer as correções delas para não ter erro da próxima vez, ok? Então, galera, vamos começar aqui por essa questão onde os alunos erraram bastante, certo? O sistema ele mostra para o professor aquelas questões em que os alunos mais erraram. Então, vamos começar aqui por essa questão. Essa questão aqui, pessoal, provavelmente os alunos devem ter errado muito questão do jogo de sinal, onde a gente precisa tomar alguns certos cuidados, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que tomar cuidado é que uma coisa a potência ela tem parênteses. Quando a base tiver o parênteses e quando não tiver o parênteses, são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, se eu tenho aqui menos 4 elevado a 2, então eu vou ter que repetir o 4 e o sinal de menos duas vezes. Então vai ser menos 4 vezes menos 4. Aí a gente sabe que na multiplicação sinais iguais sempre é mais. Então, mais, aí 4 vezes 4 dá 16. Agora, se esse número não tiver um parênteses, por exemplo, se eu tenho aqui menos 4 elevado a 2, o que ele está querendo dizer em relação a isso, galera? Ele quer dizer que o expoente 2, esse expoente 2, ele só faz parte do 4. Esse sinal de menos, ele não vai se repetir. Então você só vai repetir o número e não o sinal. Então fica menos 4 vezes 4. Aí você repete o sinal, porque você não está repetindo o sinal. Aí 4 vezes 4 dá 16. Ok? Então isso são, se tiver parênteses, você faz o jogo de sinal. Se não tiver o parênteses, você simplesmente só repete o sinal, porque o sinal ele não vai se repetir várias vezes. Então provavelmente deve ter ocorrido esse erro. Aqui, pessoal, se a gente pegar menos 3, está dentro do parênteses, né? Menos 3 elevado a 2, aí menos 3 elevado a 2. Esse primeiro menos 3 elevado a 2, ele está dentro do parênteses, ok? Então, ele vai ter uma diferencinha. Então, vai ser menos 3 elevado a 2. Então, a gente vai repetir o menos 3 duas vezes. A gente vai repetir tanto o 3 como o sinal, já que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3, aí menos com menos, na multiplicação é mais, então fica 9. Se você quiser botar o sinal de positivo, você pode. Então, menos 3 elevado a 2 é 9. Aí, menos... Agora, esse 3 elevado a 2, o sinal não interfere nada. Aí, então, na verdade, ele quer saber quanto é 3 elevado a 2. Que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Ok? Então, o sinal a gente só repete, porque o sinal, ele não, como não está dentro do parênteses, então esse sinal de menos, ele não vai se repetir. Aí, 9 menos 9, isso aqui é igual a 0. Então, a resposta é 0. Ok? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Repetindo para a gente ir para a próxima questão. Se tiver o parênteses, você faz o jogo de sinal. Se não tiver o parênteses, você simplesmente só repete o sinal e pronto. Ok? Então vamos aqui para a próxima.
Essa outra questão aqui, pessoal, já não é uma questão, eu posso dizer que não é uma questão tão fácil, né? Os alunos acabam se perdendo, nesse tipo de expressão numérica. Pessoal, você tem que focar sempre no seguinte: desde o sexto ano, que o professor sempre diz para você que a ordem de se calcular é o seguinte: se tiver parênteses, se tiver o parênteses, você resolve primeiro o parênteses. Você resolve o parênteses. Então você resolve primeiro os parênteses. Ok? Então vamos lá, vamos resolver quem está dentro aqui do parênteses. Então repete aqui o colchete. Aí vamos lá. Menos 10, eu posso tirar aqui o parênteses, já que antes do menos 10 não tem ninguém, então fica menos 10. Aí mais 5. Agora, antes do menos 4, pessoal, a gente tem um sinal de menos aqui, ó. Aí tem um sinal de menos dentro do parênteses e tem um sinal de menos fora. Você vai fazer aquele mesmo jogo de sinal da multiplicação e da divisão. Sinais iguais é mais, então fica mais 4. Ok? Para mim eliminar o parênteses. Isso aqui dividido por... Aí eu não vou calcular a raiz agora não, vou eliminar o parênteses. Agora, pessoal, aqui no menos 2, aqui a gente tem um sinal de mais fora do parênteses e tem um sinal de menos dentro do parênteses. Fazemos o mesmo jogo de sinal da multiplicação e da divisão. Sinal diferente é menos, então fica menos 2. Fecha colchete elevado a 2. Ok? Vou fazer o seguinte, eu vou calcular logo quanto é a raiz quadrada de 9 para mim não me prolongar muito. A raiz quadrada de 9, né? A gente sabe que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou calcular os números de cima e os números de baixo, ok? Então vamos lá. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 10. Menos 10, pessoal, mais 5 vai dar quanto? Vai dar menos 5, né? Menos 10 mais 5. Você está devendo 10, você só tem 5 reais, você continua devendo 5, então continua negativo. Aí você vai pegar e calcular com 4. Menos 5 mais 4. Aí você está devendo 5. Você foi lá e conseguiu ganhar 4 reais de alguém. Aí você foi lá pagar a sua dívida, só que ainda não deu para quitar a sua dívida. Você continua devendo 1 real. Então, menos 1. Certo? Sinal diferente na adição e na subtração. Diminui e conserva o sinal do maior. Ok? Então, fica menos 1. A parte de cima, né? Então, fica menos 1. Aí você diz, professor, se eu quisesse somar logo os dois primeiros, poderia? Poderia. 5 mais 4 dá 9, né? 5 mais 4 dá 9. Aí fica menos 10 mais 9. Isso aqui é menos 1. Mesmo resultado, ok? Aí embaixo, 3 menos 2 é 1. Aí, pessoal, se eu dividir 1 para 1, é o próprio 1, né? Só que aqui em cima é menos e embaixo é positivo. Sinal diferente na multiplicação e na divisão sempre é menos. Aí fica menos 1 elevado a 2. Ok? Aí, aqui a gente vai tomar cuidado, né? Porque como tem um parênteses, tanto o 1 como o sinal de menos vai se repetir. Então, duas vezes, porque o expoente é 2. Então, fica menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, pessoal, não é 2. Aqui é multiplicação. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a resposta correta é 1. Ok? Vamos para a próxima. Então, vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, podemos dizer que ela é uma questão
não difícil, é uma questão chatinha, né? Muitos alunos erraram por conta de que a Elvira, tu tá querendo dizer na questão, ela foi não sei para onde, voltou não sei para onde, depois foi não sei aonde, depois foi para sua casa. Então, esse processo todo aí, às vezes o aluno acaba errando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. O que ele diz? A Elvira saiu de casa, então ela está na casa dela, a casa de Elvira, ela está aqui, ó. Então a Elvira está aqui, está na casa dela. A casa dela, pessoal, está sendo representado pelo menos 300, ok? Para quem não está conseguindo enxergar, aqui é menos 300. Então a casa de Elvira está sendo representada pelo menos 300. Foi o que ela fez. Ela saiu de sua casa, certo? Ó, saiu de sua casa e fez o seguinte trajeto. Então vamos lá. Primeiro lugar que ela foi aos Correios mandar uma carta para sua amiga. Então ela foi lá para os Correios. Então ela saiu do menos 300 e foi lá para o 300. Que distância é essa, pessoal? De menos 300 até 300, qual vai ser essa distância? Contando aqui como é que está indo de 100 em 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, a distância de menos 300 até 300, a distância é de 600. Só lembrando que não existe distância negativa. Então, ela já andou 600 metros. Depois, o que foi que ela fez? Em seguida, ela foi assistir a missa. Onde é que assistia a missa? Na igreja. Então, ela foi lá para a igreja. Então, ela saiu dos Correios e foi para a igreja. Dos Correios, ela está aqui no 300, né? Como a igreja está sendo representada pelo número 0, do 300 até chegar ao 0, ela andou 300, não é isso? Aqui ela andou 300, da sua casa para os Correios, ela andou 600, né? Então, aí mais 300. Então, ela já andou 900 metros. Então, vamos lá. Aí, depois que acabou a missa, ela comeu um lanche na padaria. Então, ela foi para a padaria. Então, a missa é representada aqui, né? A padaria é ao lado, né? Então, 100 metros. Ela foi lá e andou mais 100 metros. Então, ela já andou 1000 metros. O que mais? Depois que ela saiu da padaria, ela foi ao banco pagar uma conta. Então, essas questões, pessoal, tem que ser feito com calma. Então, ela foi ao banco. A padaria, pessoal, está sendo representada pelo 100. E o banco está no menos 200. Então, vamos lá. Ela está aqui na padaria. Aí, a padaria está sendo representada pelo 100. Então, do 100 para o 0 dá 100. Do 0 para o menos 100 dá mais 100. Então, 200. E do menos 100 para o menos 200 dá mais 100. Então, ela andou 300 metros. Repetindo, ela está aqui na padaria. Ela andou 100, 200, 300. Então, mais 300 metros. Ela está no banco. Agora, ela está aqui no banco. Agora, ela foi à escola buscar a sua filha. Ela foi um dia aí bem cansativo aí para Elvira, né? Depois ela foi para a escola, né? A escola está sendo representada pelo 200, pessoal. E ela está no banco, que é representado pelo menos 200. Do menos 200 até o 200, a distância é de 400, né? Se a gente for pegando de 100 em 100, então ela foi lá para a escola. Então teve que andar mais 400 metros. Depois pararam na praça para tomar um sorvete. Então elas estão aqui na escola. Elas foram para a praça. A escola é representada pelo 200 e a praça é representada pelo menos 100. Então ela teve que andar mais 300 metros. Andou mais 300 metros até chegar lá na praça. Então elas estão aqui na praça comendo sorvete. E
depois foram para casa. Como a praça representada pelo menos 100 e a sua casa é o menos 300, então ela teve que andar 200 metros. Então, mais 200. Certo? Lembrando novamente que não existe distância negativa. A distância sempre vai ser positiva. Ok? Então, vamos lá, né? Somando aqui, né? Aqui fica 0. Aqui fica 0. Somando aqui nas centenas. 2 mais 3 dá 5. 9, 12, 13, 16, com 4, 22. Então, ela andou no total 2.200 metros. Então, a resposta é essa, 2.200 metros. Ok, galera? Então, vamos para a próxima. Questãozinha que eu acredito que ela é um pouco confusa. Mas vamos para a próxima. O professor Helder de Matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro negro, que não tem nada de negro, né? É o modo de falar. Então, o valor de K é... Então, vamos lá, pessoal. Qual foi a expressão aí que eu coloquei aí no quadro? Foi menos 7 mais 14 dividido por 5 menos a raiz quadrada de 49, fecha parênteses, fecha colchete, dividido por 7. Então, pessoal, expressão numérica, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se tem parênteses. Se tem parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, o resto a gente repete. Então, menos 7 mais 14 dividido por, abre parênteses. Aí, pessoal, não tem como eu calcular 5 menos a raiz quadrada de 49. Então, eu preciso saber quem é a raiz quadrada de 49. Quem é o número, pessoal, que repetido duas vezes dá 49? É o 7, né? 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Fecha parênteses, fecha colchete, dividido por 7. Ainda tem parênteses? Tem. Então, vamos calcular. Então, vamos novamente, fica menos 7 mais 14, né? Dividido, calma aí fica 14, por que não está riscando? Então, vamos lá, 14, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, e fica aqui, repete o 14, né? O 4 difícil. Dividido por... Aí vamos lá. 5 menos 7. Tomar cuidado para não colocar 2, porque senão você acaba errando. É menos 2. Aí fecha colchete, dividido por menos 7. Eu coloquei, pessoal, o 2 dentro do parênteses, porque como se trata de um número negativo, é sempre bom você colocar dentro do parênteses. Então, vamos lá. Agora, pessoal, dentro do colchete tem aqui uma adição e tem uma divisão. Nas operações, você tem que sempre resolver multiplicação e divisão, depois a adição e subtração. Então, vamos lá. Então, fica menos 7. Se você calcular, pessoal, menos 7 mais 14, você já errou a questão. Você não pode fazer isso porque o 14 está dividindo. Então, vamos lá. O 14, pessoal, ele é positivo e o 2 ele é negativo. Sinais diferentes na divisão sempre é menos. Aí 14 dividido por 2, 14 dividido por 2 aqui vai ficar 7. Fecha colchete, dividido por 7.
Então vamos lá. Pronto, não tem parênteses, mas a gente tem um colchete. Eu não vou resolver primeiro a divisão, pessoal, porque a divisão está fora do colchete. Então, a gente tem que se atentar a isso. Quanto é menos 7 com menos 7, pessoal? Você está devendo 7, você pegou mais 7 emprestado, então você vai ficar devendo 14, ok? Então, é menos 14, não é 0. Qualquer detalhe você pode errar. Aí o 7, pessoal, como ele não tem sinal, é porque ele é positivo. Na divisão, sinal diferente sempre é menos. 14 dividido por 7 vai dar 2. Então, o resultado é menos 2. Menos 2, ok? Vamos para a próxima. Observe a temperatura registrada em um mesmo dia e horário em 4 cidades do mundo. Observe apenas essas 4 cidades. A diferença, quando ele fala em diferença, pessoal, é porque ele quer saber subtração, né? Sinal de menos. Ele quer saber qual a diferença da maior e da menor temperatura. As maiores temperaturas, pessoal, são aquelas positivas, né? Então, a maior temperatura foi em Barra Mansa, no Brasil. Então, essa daqui foi a maior. Agora, vamos tomar cuidado, pessoal, com a menor temperatura. Às vezes as pessoas podem pensar que menor é menos 4, e não é. A menor foi Noruega, porque quando se trata de número negativo, quanto mais longe ele estiver do zero, menor ele vai ser, não? Do lado esquerdo, né, do zero, aqui tem zero. Aí o menos 4 ele está mais ou menos aqui. E o menos 12 ele vai estar para cá. Então, como o menos 12 está mais longe do zero do que o menos 4, quando se trata de número negativo, pessoal. Então, o menos 12, ele é o menor. Então, aqui é o menor. Aí ele quer saber a diferença do maior para o menor. Então a gente tem que obedecer também essa ordem. Então se você pegar do menor para o maior, você vai errar. Então qual é a diferença do maior temperatura, que é 38, para a menor temperatura, que é menos 12. Então a diferença, menos 12. Se você não colocar esses dois sinais de menos, pessoal, você pode errar. Porque como ele quer saber a diferença da maior para o menor, então por isso que eu botei o sinal de menos. Esse outro menos é do 12, ok? Então ele quer saber aqui, ó, olhando aqui para a reta numérica, vamos supor que o 38 está aqui. Aí ele quer saber a diferença do menos 12 até o 38. Quando ele fala a diferença, pessoal, ele quer saber qual é a distância do menos 12 até o 38. Qual é essa diferença? Por isso que aqui, pessoal, quando eu fazer o jogo de sinal, menos com menos dá mais, né? 38 mais 12, isso aqui vai dar 50 graus. Então a diferença é de 50 graus. Lógico, né? Do menos 12 até chegar no zero é de 12. Do zero até o 38 é 38. Somando, então a diferença é de 50 graus. A diferença da maior temperatura para a menor temperatura. Então, a resposta é 50. Temos que tomar cuidado, pessoal, para não ter colocado aqui ao contrário, ok? Então vamos aí para a próxima. A parte da Lua iluminada pelo Sol tem uma temperatura de mais 110 graus. Então é uma temperatura muito quente, né, pessoal? Passou de 100 graus Celsius. E a parte não iluminada é de menos 130 graus Celsius. Então já é muito frio mesmo. A variação, pessoal, quando ele fala de variação, eu falei para vocês no sábado, quando ele fala de variação, ele quer saber qual a diferença dessas duas temperaturas. Isto é, pessoal, vamos olhar aqui para a reta numérica. Aqui está o zero, vem para cá os positivos e vem para cá os negativos. Vamos supor que o menos 130 está aqui e
o mais 110 está aqui. Qual a distância do menos 130 até chegar nos 110? Ora, a distância de menos 130 para chegar no zero é de 130. E do zero até chegar no 110 é 110. Então, por isso que a gente soma. 130 mais 110 dá 240 graus. Então, a diferença, a variação é de 240 graus. Ok? Você já pode eliminar, pessoal, quando ele falar de variação ou de distância, as alternativas que for negativa, você pode eliminar. Essa daqui já não pode. Ok? Deixa eu só ver aqui se na outra questão tem alguma que não tinha. Pronto, então está correto. Então vamos para a próxima. A questão aqui, pessoal, fala aqui de um extrato bancário, né? De uma pessoa, do senhor Carlos. Os valores dos saldos provisórios de A, B, C são respectivamente. Então, pessoal, tem aqui, eu quero saber qual o número que eu vou colocar aqui no lugar do A, qual o número que eu vou colocar no lugar do B e qual o número que eu vou colocar aqui no lugar do C. Então, vamos lá. Ele começou, pessoal, com R$400. Ele começou com R$400. Aí, ele passou um cheque, então ele tirou R$250. Se ele tirou, ele estava com 400. Se ele tirar 250, ele vai ficar com 150 reais. Só que depois ele estava com 150 reais. No outro dia ele foi lá e tirou 150 reais. Então ficou zerado. Então no lugar do A aqui é 0 reais. Então ele tirou o dinheiro que ele tinha, que era 400, ele tirou todo, porque primeiro ele tirou 250 e depois ele tirou 150, então zerou. Só que depois, pessoal, ele foi lá e tirou 250, mas como é que ele pode tirar 250 se ele estava zerado? Justamente porque ele pegou emprestado do banco, então o saldo dele aqui ficou de menos 250. Só que quando foi no outro dia, pessoal, ele foi lá e tirou mais 350. Se ele tirou mais 350, pessoal, e ele já estava devendo 250 para o banco, então ele vai ficar devendo 600 reais para o banco. Então é menos. Então no lugar do B, a gente vai botar menos 600. Aí ele estava devendo, pessoal, 600 para o banco. Aí ele foi lá e colocou 200 reais na sua conta. Ele foi lá e colocou 200 reais na sua conta. O que o banco faz? Automaticamente já desconta o que ele estava devendo. Só que como ele estava devendo 600 e ele só colocou 200, isso quer dizer que o seu saldo ainda é negativo, um saldo de 400, certo? Porque só foi pago 200, então ele continua devendo menos 400. Então vamos ver aqui onde tem 0, menos 600 e menos 400. Então essa é a alternativa. Na primeira vez, pessoal, quando eu achei o 0, eu ficava em dúvida só nessas duas, né? Que é onde tem 0, ok? Então você também tem que trabalhar com isso, com eliminação. Então vamos para a próxima. Deixa eu ver se ainda tem mais ou se já encerrou. Então pronto, galera. Foi só essas questões que vocês mais erraram. Deixa eu só conferir de novo. Isso, tá ok. Então, essas questões foi em geral o que mais os alunos erraram, ok? Então, um abraço aí a todos e até sábado, certo? Agora dia 26 a gente se encontra, ok? Então, ou é 26 ou é 27, alguma coisa assim, certo? Próximo sábado. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus.